Antigamente, para quem não tinha TV a cabo, né, a TV aberta era o que era mais popular no Brasil e é o que a gente tinha acesso, né, porque a tecnologia de TV a cabo praticamente não existia alguns anos atrás. E o Jô Soares, pra galera que é mais nova hoje, os programas de podcast, eles fazem sucesso, apesar que eu acho que podcast também já começou a decair, né? A gente já percebe que nos principais podcasts do Brasil, a audiência é muito baixa em comparação que era há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Então começou a cair a audiência. Mas esses programas de talk show, né, de apresentação, eles eram muito populares antigamente, muito, muito, muito. Eu cheguei a pegar pouco, mas eu ainda lembro de como esses programas tinham bastante audiência e como aqueles entrevistados na manhã seguinte, o que rodava de notícia era a participação desses entrevistados nesses programas tipo do Jô Soares, onde ele entrevistava atleta, entrevistava professores, entrevistava músicos, geral, personalidades em geral. Eram programas bem interessantes, né? E é mais ou menos o que acontece hoje com o podcast, mas o podcast traz diversos públicos e são várias pessoas na mesa conversando, né? Então, nas antigas, pra galera que não tá habituada, que não tá acostumada, esses programas, eles ditavam muito como as pessoas deveriam se comportar, ditavam muito o mundo de negócios. Cara, era muito interessante. Hoje em dia, eu acho que os podcasts, eles não têm tanta força, muito por culpa de chat também. Eu acho que muitas pessoas se distraem no podcast porque ficam acompanhando o chat. Tem gente que tem como natural, assim, entrar em um vídeo e ler comentário, não assiste o vídeo. Então, eu acho que antigamente esses programas tipo do Jô tinham uma força, tinham uma muito maior, né? Até porque você não tinha internet na época, você não tinha muitas opções de ter um entretenimento, né? Eu acho que as pessoas conseguiam se aprofundar muito mais, né? Então, é bem diferente do que a gente vê na atualidade de hoje com o podcast e até com esses programas ao vivo, assim. Eu acho que antigamente, como todas as pessoas ficavam acompanhando, era possível até se aprofundar mais dentro dos temas. Hoje em dia é tudo na base do corte, né? Pega pequenos pedacinhos e aí sim se torna popular e tudo mais, mas não existe uma conexão simultânea de um monte de pessoas. Então, era até na minha visão, acho que era até um trabalho muito mais difícil para quem estava entrevistando, como o Jô também, porque a responsabilidade dele era muito grande. Chegava ali à noite, né? A maior parte dos programas que ele fazia era à noite, então tinha muita gente, principalmente um público adulto, né? Que assistia, que consumia, que no dia seguinte batia papo sobre aqueles temas, conversava sobre aqueles temas, então era um outro momento, né? Que a juventude de hoje em dia não tem noção do quão grande era cada programa, né? Cada entrada no ar aí. Então era uma outra época, né? Era um outro método de comunicação, um outro business. Então eu acho que eram momentos muito, muito diferentes do que a gente tem hoje em relação a comunicação e como a informação é distribuída e tudo mais, né? Então, acho que é isso que fazia com que esses programas de apresentar, que esses programas, né, que eram apresentados assim, que tinham um apresentador, um sofazinho para você sentar conversar, ter uma audiência tão gigantesca e tão forte, né? Acho que era isso, tá bom?